É certo que nos quadrinhos os heróis buscam a justiça acima de tudo e suprimem a raiva interior que muitos deles carregam, né, para que cumpram o que é o correto, o que é o certo. Porém, há certos momentos nos quadrinhos em que nem mesmo os heróis mais puros conseguem se segurar, seja porque alguém atacou a família de alguém ou porque destruiu algo que era muito importante. Existem então alguns momentos nas HQs aonde personagens, né, vão com tudo, muitas vezes até mesmo dispostos a matar. E são esses momentos de fúria e vingança que veremos aqui nesse vídeo de hoje, cara, com as 7 maiores vinganças do universo da Marvel e da DC Comics dentro dos quadrinhos. Número 1, Kylo Rayner e Major Força. Em alguns vídeos aqui do canal eu já trouxe pra vocês a história do Kylo Rayner e da sua namorada e toda a problemática envolvendo a sua morte, gerando até mesmo alguns debates, né, fora dos quadrinhos em relação a isso. Mas uma coisa que eu raramente abordo por aqui, até porque os vídeos não são muito focados nisso, né, é o que aconteceu depois da morte da Alex. Mas antes, vale lembrar então exatamente o que aconteceu para contextualizar vocês. O Kylo Rayner era o último Lanterna Verde restante em todo o universo após o Hal Jordan se tornar o vilão Parallax. Uma das pessoas que o Kylo Rayner mais podia contar e confiar ali em toda a sua história como um super-herói, né, ou pelo menos no início dela, foi a sua namorada, que até mesmo o inspirou a se tornar um super-herói, né. Mas a DC foi muito cruel, cara, com o Kylo Rayner e com ela, né, e fez ela ser brutalmente morta e atacada ali por um vilão conhecido como Major Força, que é tipo um Capitão Átomo, só que um pouquinho mais fraco. Toda a problemática aconteceu quando o Kylo Rayner descobre então sobre a morte dela da pior forma possível. Ele chega como Lanterna Verde na sua casa e encontra um bilhete em cima da mesa, dizendo que havia uma surpresa na geladeira, como se fosse um presentinho dado ali pela própria namorada dele. Mas na verdade, o que estava lá dentro era o corpo da sua namorada, cara, o que deixou o Lanterna Verde Kylo Rayner completamente transtornado. Imagina isso, cara, que doideira. Levando ele então a buscar uma grande vingança contra o Major Força. Falar que ele foi atrás do Major Força é um pouco de exagero da minha parte aqui, já que o vilão estava esperando por ele ainda dentro de casa, né, pra ver o que tinha acontecido. E então os dois começaram uma luta ali instantaneamente e o Lanterna, né, foi com todas as forças pra cima do vilão, até mesmo ferindo, né, atravessando ele ali pelo corpo todo, cara. Não dá pra dizer que isso foi uma batalha, porque foi uma completa surra em cima do Major Força, né? Ele não teve nem chance. Mas a luta começou a se equilibrar ali um pouquinho quando o anel do Kylo Rayner começou a descarregar, o que deu uma oportunidade ali pro Major Força, né, revidar os seus golpes. Só que o Major Força, cara, ele foi muito burro, porque ele entregou ao Lanterna Verde uma bateria que iria recarregar o seu anel, obviamente não de forma consistente, né, e muito poderosa. Mas beleza, a partir daí ele volta a tomar a maior surra da sua vida e o Kylo Rayner até chega a colocá-lo ali em uma cadeira elétrica feita pelo próprio poder do Anel Verde. Para a sorte do Major Força, o Kylo Rayner foi impedido por outros agentes ali do governo que chegaram no local. Mas não foi por falta de vontade, cara, que ele não matou o Major Força ali naquele momento, não. Ele tentou muito e se não fosse impedido, provavelmente ele teria o matado. Número 2, Batgirl e Coringa. Curiosamente, outra personagem, né, que também participou ali de toda uma polêmica envolvendo a namorada do Kylo Rayner foi a Batgirl. Ela não estava presente nesse quadrinho que eu mencionei, né, onde tudo isso aconteceu, mas movimento por trás, onde as personagens femininas deveriam deixar de ser um motivacional aos personagens masculinos, também envolveu a Batgirl. Isso porque uma das revistas mais famosas do Batman, né, que é A Piada Mortal, e nesse quadrinho o Coringa atira na coluna da Batgirl, deixando a personagem paraplégica e assim motivando o Batman a enlouquecer. No fim das contas, o Batman não enlouquece, ele não cede à violência. E aí o comissário Gordon, né, que também estava ali envolvido nessa história, também não enlouquece, como eram os planos do Coringa. E a Batgirl continua sendo uma heroína. A paralisia nas pernas não a impediu de atuar ao lado dos heróis, e ela continuou treinando ali as partes físicas também do seu corpo. E aí na primeira oportunidade que ela teve de reencontrar com o Coringa, ela usa um bastão bem na boca ali, quebrando todos os dentes do Coringa, cara, o que deixou ele com uma expressão muito patética e muito merecida também. Mas o Coringa é um dos muitos personagens que não tem superpoderes, mas sempre se recupera milagrosamente
diante dos ferimentos que recebe. E pouco tempo depois, ele já estava ali com um sorriso Colgate sinistro na boca de novo. E ninguém sabe como que isso aconteceu, cara. O Coringa é um dos personagens que não é confirmado como tendo fator de cura, mas com certeza ele tem. Ou então ele tem um baita dentista que fez esses implantes pra ele. Seguindo, temos Batman e o Tim Drake do universo de Injustice. Nos quadrinhos de Injustice, a vida do Batman com certeza não foi fácil, como no universo tradicional da DC. Bom, não que no universo também normal da DC, a vida do Batman tenha sido fácil, mas com certeza foi muito melhor do que a vida dele em Injustice. Nessa realidade, o Batman perdeu quase todos os seus aliados. O Asa Noturna estava morto. Damian Wayne, o seu filho, era um aliado do Superman, né? E quase todos os seus amigos ali da Liga da Justiça também ou estavam presos ou haviam sido mortos. De qualquer forma, o Batman não venceu a guerra contra o Superman. E aí, posteriormente, né, a gente viu o que aconteceu naquele universo, principalmente com os Jovens Titãs, né? Que o que aconteceu, cara? O Superboy foi ferido gravemente na região do coração e para mantê-lo vivo, eles o enviaram para a Zona Fantasma, onde o tempo não passaria e o seu corpo não sofreria os efeitos dos golpes que ele recebeu. E após o final de toda essa treta com o Superman, eles foram retirados da Zona Fantasma, mas quem saiu junto com eles foi o General Zod. E de novo, como a vida do Batman não é nada fácil, a primeira coisa que o Zod fez, né, foi usar sua visão de calor para matar o Tim Drake, o único Robin e também filho, né, que tinha restado ali pro Batman nesse universo. O Batman, então, enfurecido, utiliza uma armadura preparada para conter um kryptoniano, né, da altura do Zod e luta contra o General Zod, infectando, né, ele com o gás do medo. E a partir do momento que o Batman usa esse gás, a batalha se torna completamente unilateral e o Zod toma uma verdadeira surra. Mas outros personagens estavam observando ali essa batalha e preocupados com o que poderia acontecer com o planeta Terra, né, enviaram um robô Amazo para dar fim de uma vez ali ao Zod, arrancando a sua cabeça. Tá certo que a vingança não partiu totalmente do Batman, né, mas foi ele quem enfraqueceu o Zod para isso e causou toda essa parada também, né, pelo menos na maior parte. Então acho que vale entrar aqui pra lista também, porque foi uma vingança bem sucedida pro caso do Batman, que queria sim matar, destruir o Zod. Número 4, temos Wolverine e Mariko. Bom, todo mundo sabe que o Wolverine é um personagem extremamente violento e sanguinário e muito brutal, né, e que não deve ser irritado de forma nenhuma, senão ele vai correr atrás de você. Isso porque ele é o melhor naquilo que ele faz. E o que ele faz não é uma coisa muito boa não, cara. Acontece que tem alguns personagens que forçam um pouquinho a barra e fazem com que o Wolverine entre em um modo de brutalidade nunca antes vista. O que foi o caso nessa vez aqui. Nos quadrinhos, o Wolverine passou um bom tempo ali no Japão. Até mesmo casou com 2 esposas por lá. Mas uma delas foi uma mulher chamada de Mariko. Ela foi uma das poucas personagens que o Wolverine, cara, de fato amou. E foi, digamos que, o seu ponto de paz ao longo de mais de um século de violência. Mas o fato da sua família, da família dela, né, ser parte da Yakuza, fez com que a ligação no submundo deles ali influenciasse o relacionamento dos dois, e ela acabou sendo morta por um homem chamado de Matsu. E sendo o Wolverine, obviamente, ele não iria deixar isso barato e foi atrás do vilão para cumprir a sua vingança. Afinal, Matsu, né, a envenenou e não a matou diretamente, o que foi muito pior, porque o Wolverine teve que finalizar o trabalho para que a sua esposa parasse de sentir dor e não sofresse. Assim que os dois se encontraram, o Wolverine então o matou sem mais nem menos. Mas ele fez uma promessa também, cara. Ele disse que todo ano, no aniversário do falecimento da sua esposa, ele voltaria e tiraria uma parte do corpo desse vilão. E ele cumpriu a sua promessa, cara. Todo ano o Wolverine voltava na mesma data para se encontrar com ele e cortar uma parte bem pequenininha do seu corpo, como um dedo, uma orelha, um nariz. Isso para que Matsu morresse aos poucos, o que foi bem cruel também da parte do Wolverine, né? Mas ele só retribuiu ali o ato, né? Um ato de vingança. Vocês estão achando que o Wolverine é um heróizinho, é um bom moço? Rapaz, não é muito por aí não. Bom, número 5 temos Gigante e o Blob. O Gigante e o Blob, cara, protagonizaram uma das cenas mais bizarras e mais tensas já mostradas pela Marvel em um quadrinho. Pelo menos não foi no universo principal, então tá valendo. Tudo isso ocorreu no universo Ultimate da Marvel, que é um pouco mais sombrio e pé no chão do que o quadrinho tradicional ali, né? Do universo da Marvel, como geralmente ele é.
estava ocorrendo um evento chamado de Ultimato, que era o prenúncio do fim do universo Ultimate, e diversas bizarrices ali estavam acontecendo ao mesmo tempo nessa realidade. Coisas como, por exemplo, o Magneto mudando os polos magnéticos da Terra e causando devastações no mundo todo, e batalhas também entre diversos personagens se tornaram coisas do cotidiano aqui nesse evento. Porém, uma das coisas mais chocantes com certeza foi quando o Hank Pym, o Homem-Formiga, encontrou a sua esposa, a Vespa, sendo devorada pelo mutante Blob. E dá pra ver, cara, uma diferença clara entre os personagens de ambos os universos, já que o Blob do universo principal é um vilão, mas é um personagem super gente boa, querendo ou não também. E o gigante, cara, ficou tão irritado com aquela situação, Hank Pym gigante, né, que ele cresceu o seu tamanho ali no auge, né, agarrou o mutante e arrancou a sua cabeça com a própria boca, cuspido depois pra fora, mano. Olha que sinistro, é uma baita ação de vingança, chega até mesmo a ser curioso que um matou devorando a mulher dele e o outro também matou ele, o devorando, cara, arrancando a cabeça com os dentes. Que sinistro. Eu não sei se a do Wolverine é a pior vingança de todas ou essa aqui do Homem-Formiga gigante, cara, que loucura, comenta aí depois. Seguindo, temos Shuri e Atlântida. Pra quem pensa que a Shuri é apenas uma personagem boazinha e meramente coadjuvante, né, como algumas vezes ela é retratada nos filmes do Pantera Negra, vocês estão muito enganados, cara. Nos quadrinhos ela é verdadeiramente poderosa, ao ponto de que muitos consideram ela como uma rainha muito melhor do que o T'Challa já foi. Pra quem não acompanha muito bem os quadrinhos, é necessário explicar aqui que em determinado momento ali das histórias, a Fênix foi pra Terra e foi dividida em 5 partes, né, sendo que uma dessas partes também caiu no Namor. Como o príncipe submarino tem uma rivalidade muito grande com o país de Wakanda, ele então utilizou seus novos poderes cósmicos para inundar toda a nação de Wakanda e causou uma verdadeira catástrofe no país. Pois bem, após a Shuri assumir o posto de rainha de Wakanda, posteriormente ela se tornar a nova Pantera Negra, né, ela não deixou barato não, cara, essa historinha aí de Atlântida. Ela então liderou os melhores guerreiros e em uma única noite destruiu todo o país do mutante submarino, demonstrando a força e a superioridade e inteligência de Wakanda, e mostrou então que ela não deixaria barato um ataque contra a sua nação. A personagem se mostrou tão imponente nesse momento que nem mesmo a deusa Bast quis aceitá-la como hospedeira do poder do Pantera Negra, mas a Shuri foi lá e conquistou a confiança dessa deusa e se tornou verdadeiramente uma Pantera Negra por méritos, né, convenceu uma deusa. A gente viu uma adaptação disso no último filme do Pantera Negra, mas a Shuri meio que derrotou alguns atlantianos lá, ela não chegou a destruir Talocan, né, que é a cidade ali do Namor. E seguindo, temos uma que não pode faltar, Hulk e os Illuminati. Talvez um dos maiores atos de injustiça que já ocorreu dentro dos quadrinhos da Marvel, né, que foi essa expulsão do Hulk para o planeta de Sakaar. É claro que o Hulk é uma força destrutiva muito perigosa para o planeta Terra e as pessoas à sua volta, né, mas em momento algum o Hulk chegou a ferir alguém por vontade própria. Inclusive é importante falar que isso fica provado nos quadrinhos posteriores, né, a sua ida ao planeta, aonde Amadeus Cho mostra para o Reed Richards, né, quão heróico era o Hulk e como ele havia salvado a pele dos heróis diversas vezes, salvou o mundo muitas vezes. É impossível negar que o Hulk é um dos heróis mais incompreendidos da Marvel, inclusive pelos seus próprios amigos, infelizmente. Mas o ato de vingança veio mesmo, cara, depois do Hulk perder tudo que ele havia conquistado nesse novo planeta de Sakaar, a sua família e o seu novo reino, né, que ele havia libertado ali daquela tirania. Uma bomba vindo da mesma nave que havia trazido ele aqui ao planeta Sakaar, né, explodiu tudo, matou todo mundo, cara, só sobrou o Hulk e alguns dos seus aliados. Ele então ficou mais do que furioso. A sua esposa morreu e ele achou que o seu filho também tinha morrido, cara, então ficou muito furioso, mais furioso do que nunca, e partiu em direção à Terra em busca de uma vingança contra o grupo dos Illuminatis. E sim, ele foi derrotando, cara, e humilhando um por um do grupo ali desses Illuminatis, começando pelo mais poderoso do grupo, que era o Raio Negro. É claro que as histórias dessas épocas ali tem muitas camadas, como por exemplo o fato do Raio Negro, né, que era na verdade um Skrull nesse momento, pois era o começo também das invasões secretas. Além disso, os Illuminati não queriam enviar o Hulk para o planeta de Sakaar, mas para um outro planeta. A nave teve uma mudança de rota ali. Sinceramente, nada disso acaba importando. Ainda foi uma grande injustiça com o Hulk e foi bem divertido, cara, ver ele batendo ali em todo mundo que fez essa sacanagem com ele depois. Só que a gente também acaba descobrindo que não foram os Illuminatis que realmente causaram a explosão dessa bomba. Tudo isso foi uma grande
confusão, grande armação. Só que sim, os Illuminati também foram responsáveis por enviar o Hulk pra lá. Então por isso que o Hulk fez toda essa vingança e saiu derrotando todo mundo. Foi um baita ato de vingança do Hulk também, cara. Só de pisar na Terra com toda a sua fúria, tava causando terremotos e destruindo cidades inteiras. Mas aí, sendo desse vídeo ou não, qual foi o maior ato de vingança dos quadrinhos pra você? Comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal, até o próximo vídeo, valeu!